Bom dia, pessoas. Como vocês sabem, essa semana é a semana de revisão dos nossos assuntos para o teste da semana que vem. E o nosso assunto será romantismo de primeira geração, certo? E aí a gente já começa tudo que eu estiver lendo, ou falando, é daqui, ó. E tudo que eu falar tem no caderno de vocês, certo? Antes da gente começar a relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu do romantismo, a gente primeiro, de fato, a gente tem que entender o que foi o romantismo, né? E para isso a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos lá. Contexto histórico. Contexto histórico seriam 3 revoluções, né? São 2 revoluções, as 2 principais. Seria a Revolução Russa também. Seria a Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? Que aí nessa coisa da América deixar de ser colonizada para ser uma república. E a Revolução Francesa, ela vai ditar todas as revoluções e todo o sentido político do momento e o sentido literário também. Porque a produção europeia romântica vai ser ligada à preocupação mais política daquele momento. A gente sabe que até esse momento, o século XVIII, a gente sabe que a monarquia a nobreza ainda se fazia presente. E todo o consumo artístico era feito pela nobreza. E aí a gente começa a ter uma revolução política. Essa revolução política, a Revolução Francesa, com os ideais iluministas e filosóficos, saindo de um momento sombrio para um momento das luzes, iluminismo, né? E aí, com isso, a gente tem uma revolução inteiramente popular. E é esse povo que vai reformular o sentido da arte, deixando a arte e a política nas mãos da nobreza e trazendo para suas mãos. Quem é esse povo? A burguesia. E a burguesia, para ascender socialmente, ela tem que não só trazer para o povo não só as suas características políticas, mas também artísticas. Então, o romantismo é inteiramente uma escola literária inteiramente burguesa, né? Os ideais burgueses são os ideais que são popularizados por esse momento. E aí, a burguesia ela vai trazer suas características para a produção artística e literária, né? E aí a gente vai ver nessas produções artísticas uma característica muito mais de emoção, de subjetividade muito forte, como eu digo a vocês, que não dá pra gente falar sobre o amor, dos nossos sentimentos, sem ser uma coisa subjetiva. Já é subjetivo para nós, imagina a gente falar sobre esses sentimentos. Então, de uma maneira também subjetiva, essa característica subjetiva, a adesão à morte, a essa coisa já começa daí, né? Esse gótico, esse gosto pro gótico também, pra obscuridade. A gente vai ver muito da introspecção, um pensamento só o eu. Então, por isso que o eu lírico, as produções poéticas é muito forte nesse momento. E como vocês sabem, textos líricos como poesia, poemas, sonetos são obras feitas pelo eu lírico, né? São os autores e através de um eu lírico. E aí o eu lírico traz essa subjetividade e essa introspecção e essa volta para o eu, né? E é mesmo que ele fale sobre a mulher amada, mas ele volta para o seu sentimento, não o do outro. E aí uma natureza muito mais obscura, essa afeição pelos dias chuvosos, pelo frio, pelo cinzento, né? É a cor do momento. E aí o discurso e a produção são mais populares, né?
E aí a circulação desses textos são em jornais para que as pessoas aderissem ao novo comportamento social, tirando a visão da nobreza e as suas composições, as suas características artísticas, políticas e sociais, e trazendo para o novo povo, para o novo social, que seriam os burgueses, tanto político, tanto social, quanto artísticos também. E a exaltação da imaginação e dos sentidos, o público, sendo um público mais democrático, todo mundo, as pessoas, todo mundo adquiria e lia e consumia aquelas obras artísticas. O nacionalismo se faz muito presente dentro do romantismo de primeira geração, principalmente o romantismo brasileiro, que a gente vai ver que um contexto político não vai permanecer tanto nesse político, eu digo assim, de revoluções, essas coisas, mas tem uma característica política. O romantismo de primeira geração é uma literatura de nacionalidade, porque aí vem a chegada da família real ao Brasil e eles começaram a pensar como os burgueses estavam pensando na França. Já que os franceses estão pensando em uma arte que dissemine para o povo as suas propostas, os seus ditos e os seus preceitos e os seus pensamentos, por que não fazer isso aqui também no Brasil? Porém, eles fizeram de uma forma muito diferente, porque lá eram os franceses falando sobre os franceses. Aqui, Joãozinho, né, ele traz cientistas, traz literários, traz autores e artistas da Europa para falar sobre o Brasil. E eu falei para vocês sobre uma expedição que teve no interior para conhecer a fauna e a flora brasileira. E esses aspectos da fauna e da flora foram os aspectos que mais sobressaíram nas construções românticas da primeira geração aqui no Brasil. Por isso que a gente vai ver depois que tem a características de pássaros, de árvores, dativas brasileiras e a construção de um universo nacional a partir dessas características. Por isso que a gente pode dizer também que as obras e a literatura da primeira geração romântica é nacionalista, porque eles trazem essas características para a poesia, eles trazem essas características da natureza brasileira para a poesia. E aí, outra característica também seria a disseminação e a divulgação de um novo povo, o povo brasileiro, que a gente sabe e conhece a miscigenação. E aí eles trazem os 3 pilares da cultura e da identidade racial do Brasil, que seria o negro, o índio e o branco, né? E aí, depois de muito tempo, vai começar a surgir discursos mais nacionalistas e dizer quem são os brasileiros de verdade, mas isso vem para depois, mais político, né? E aí, a primeira geração também pode ser uma geração da poesia indianista, vejam só. Foi Gonçalves Magalhães que resumiu o espírito que animaria a produção literária dos poetas da primeira geração romântica. Cada povo tem sua literatura própria, como cada homem seu caráter particular, cada árvore e seu fruto específico. Escrever para eles significava plantar a árvore da literatura brasileira, garantindo que ela frutificasse. A intenção dos poetas era divulgar uma identidade nacional que, além de promover o sentimento de amor à pátria, também a libertasse das influências literárias portuguesas. E aí a gente tem a construção do bom selvagem a partir do olhar filosófico de Rousseau, né?
que ele fala da filosofia, ele fala também da vida na sociedade. O que seria o bom selvagem? Seria um índio totalmente mudado e moldado pela sociedade. E eles trazem esse bom selvagem, a idealização do índio, totalmente diferente, para que as pessoas, né, tivessem o índio como um símbolo de nacionalidade, como eu falei para vocês agora, trazer essa nacionalidade através desses aspectos mais brasileiros, mais da cultura nativo brasileira, os animais, o símbolo, a fauna e a flora, são os animais, né? Obviamente, os animais e as plantas, e essas características de moldar e fazer com que as pessoas aderissem àquele pensamento, né? E aí os textos literários escritos para divulgar a imagem do índio e da natureza americana como elementos definidores da identidade brasileira são conhecidos como nativista ou indianista. Então, a primeira geração do romantismo no Brasil, eles trazem essas características mais naturalistas, porém indianistas, e a moldar essa visão. E a gente pode também fazer alusão a Pocahontas, né? Pocahontas, índia, nativa americana, e a visão dela, ela é nativa, o povo dela sofre com as invasões dos ingleses, aí tem todo aquele contexto, e ela sai da sua aldeia para mostrar para o povo da Inglaterra como é o selvagem do Novo Mundo, o selvagem do Novo Mundo, como são os nativos daquele espaço. Então, é aquele do bom selvagem que ela veste as roupas do europeu, a maquiagem toda branca, que ela fica toda branca de pó, né? Aprende a andar de salto, o cabelo totalmente diferente. Então, a construção e a personificação de um selvagem ideal seria aquele selvagem que, quando eu digo selvagem, minha gente, né? Selvagem de acordo com as normas da época. Eu não tô falando dos índios selvagens, né? Pelo amor de Deus. Selvagens de acordo com o que eles acreditavam que eles fossem, que queriam que eles fossem. E a partir daí moldar a visão do índio e adequar o índio ao seu social, à sua sociedade, aos seus costumes, né? E aí, os românticos, inspirados pela definição de bom selvagem feita por Rousseau, projetaram no índio o espírito do homem livre e incorruptível. Trata-se de uma imagem literária completamente idealizada, bem diferente da realidade histórica dos índios que viviam aqui. O interesse dos autores indianistas era encontrar um veículo ideal para os valores e princípios que desejavam apresentar ao público leitor. Então, na Europa, esses valores foram representados pelo cavaleiro medieval, no Brasil pelo índio. Gonçalves de Magalhães é considerado o fundador do romantismo no Brasil, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de 1836. Ornamentados com a referência neoclássica, os poemas desse livro afirmam a crença no progresso da humanidade e no triunfo do belo, do santo e do justo pelo exercício da razão. E aí a poesia, o projeto literário se orienta. Os primeiros românticos brasileiros foi declarado Gonçalves Magalhães, na página da revista de Niterói, criar textos que divulgassem os símbolos de nacionalidade brasileira resgatados por um passado histórico que antecede a chegada dos portugueses à América. E a agente do discurso, contexto de produção, a primeira geração romântica brasileira foi muito influenciada pela propaganda nacionalista. Além disso, boa parte dos escritores românticos viviam na Europa. Então, como é que a gente vai fazer aquele ditado, né? Como é que a gente vai fazer literatura brasileira se nem mesmo os autores moram no Brasil e alguns deles não são brasileiros? E aí, eles dizem que a produção romântica da primeira geração é brasileira só porque tem símbolos da nossa etnia e também na fauna e da flora. Enfim.
E aí fica esse pensamento que provavelmente essa reflexão estará na prova. E aí a poesia de primeira geração, poesia indianista, Gonçalves Dias, né, que ele traz uma poesia indianista, o Bravo Índio Brasileiro. E aí eu quero que vocês leiam poesia e prosa completas de Gonçalves Dias, o Canto do Guerreiro, certo? Mas eu acho que o Canto do Guerreiro a gente já viu na sala, não foi? Então não precisa não. Esqueci que a gente já tinha visto. Então é isso, em suma, é isso que vai cair na prova, é isso. Primeira geração indianista, totalmente indianista, e todas as características da geração romântica no Brasil, certo, pessoas? Beijo pra vocês. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Não enviarei atividades, porque, né, a gente tá fazendo... a gente já viu muito, eu já passei, não foi? Atividade de revisão sobre isso, então não precisa mais não, tá bom? Qualquer coisa vocês podem pedir pra mim e me perguntar, tá bom?